primeiros anos, aula 2, semana 2, quinzena 1. Recurso de consulta e auxílio à resposta, né? É o da aula 2, do exercício 2. Os mesmos usados na aula 1 servem como explicação, mas eu estou acrescentando aqui um material extra, que não está nem no roteiro de estudo, nem no livro didático. Present Perfect Tense, forma afirmativa, negativa e interrogativa. É o sujeito, o have e o has, depois o verbo no particípio passado. I have tried sushi. Eu experimentei sushi. Forma negativa. Sujeito, o have com not, ou a forma contraída haven't. O verbo has com not, ou a forma contraída hasn't. E o verbo principal no particípio passado. I have not tried sushi. Eu não experimentei sushi. Forma interrogativa. Começa pela forma do verbo ter, have ou has, mais o sujeito, mais o verbo no particípio passado. E a interrogação, né? Have you tried sushi? Você já experimentou sushi? Present Perfect Tense. Positive form, forma positiva. Sujeito, mais o verbo ter, que pode ser has ou have, e um verbo lá da terceira coluna, aquele verbo, aquela terceira forma verbal, que é a forma de particípio passado. Se for um verbo regular, ele termina em ed. Mas se for um verbo irregular, ele tem uma terminação própria. Exemplo, he has started. Ele iniciou. You have started. Você iniciou. I have done it. Eu fiz isso. He has done it. Ele fez isso. Negative form. Forma negativa. Sujeito, o verbo ter pode ser has ou have, depois o not, depois o verbo principal na forma de particípio passado, que é a forma que está na terceira coluna na lista de verbos. Aqui é de porque é um verbo regular. Se fosse verbo irregular, teria uma outra terminação própria. He has not started. Ele não iniciou. You have not started. Você não iniciou. Sim, lembre-se que he, she, it é has. As outras pessoas, I, you, we, you e they, é have. A mesma coisa aqui. He, she, it é has. I, you, we, you e they é have. I have not done it. Eu não fiz isso. I haven't done it. Eu não fiz isso. He has not done it. Ele não fez isso. He hasn't done it. Ele não fez isso. Present Perfect Tense. Question form. Forma interrogativa. Forma de questão. Começa pelo verbo ter. Começa pelo has ou have. Depois temos o sujeito. Depois nós temos o verbo principal no particípio passado. Então, has he started? Ele iniciou. Have you started? Você iniciou e tem interrogação no final. You have done it. É a forma afirmativa, não é isso? Você fez isso. Na forma interrogativa é have you done it? Você fez isso. Na forma afirmativa é she has done it. Ela fez isso. Na afirmativa. Na forma negativa, interrogativa quer dizer pergunta, has she done it? Ela fez isso. Present Perfect Tense. In the present perfect tense, the action is complete or has ended and hence termed perfect. Então, no tempo presente perfeito, a ação está completa ou terminou e, consequentemente, terminou perfeitamente, terminou completamente, não é isso? The exact time when the action happened is not important and hence it is not mentioned in this tense. O tempo exato quando a ação aconteceu não é importante e, consequentemente, ele não é mencionado neste tempo. Ou seja, quando a ação aconteceu não é mencionado no tempo presente perfeito. Positive statements, declarações positivas. Subject, o sujeito. Have, has, a forma verbal ter.
Verb past participle, o verbo principal no particípio passado, aquela terceira coluna de verbos que a gente estuda. E rest of the sentence, o restante da sentença, o restante da frase. I have seen this movie. Eu já vi este filme. You have seen this movie. Você já viu este filme. He has seen this movie. Ele já viu este filme. Aqui é have, que eu, você, uma terceira do singular. Aqui é has, que he, ele, é terceira pessoa do singular. Present perfect, presente perfeito. Forma afirmativa, negativa e interrogativa. Afirmativa, sujeito, verbo ter, verbo passivo passado. Negativa, sujeito, verbo ter, not, verbo passivo passado. Forma interrogativa, verbo ter, sujeito e verbo passivo passado. I have tried. Eu experimentei. I haven't been. Eu não estive. Have I found? Eu encontrei. You have stayed. Você ficou. You haven't written. Você não escreveu. Have you cut? Você cortou. He has sent. Ele enviou. He hasn't answered. Ele não respondeu. Has he eaten? Ele comeu. She has brought. Ela trouxe. She hasn't sent. Ela não enviou. Has she dived? Ela mergulhou. It has arrived. Ele chegou. It hasn't caught. Ele não pegou. Has it run? Ele correu. We have gone. Nós fomos. You haven't seen. Nós não vimos. Have you ridden? Nós montamos. You have bought. Você comprou. You haven't opened. Você não abriu. Have you heard? Você ouviu. They have cut. Eles cortaram. They haven't played. Eles não brincaram. Ou não jogaram, né? Have they returned? Eles retornaram. Time words. Palavras de tempo. Ever, já, never, nunca. Already, já. Just, já também, apenas. Yet, ainda. For, é para. Since, é desde. Lately, ultimamente. Recently, recentemente. The first time, a primeira vez. Uso, usar. An action that started in the past and just finished. Uma ação que iniciou no passado e já terminou. Ou an action that we don't know when it took place. Uma ação que nós não sabemos quando começou, quando aconteceu. Present perfect tense. Que, né? Chave de resposta. Já está respondido. He has cut the paper in triangles. Ele cortou o papel em triângulos. He has jumped the bush. Ele saltou o arbusto. She has cleaned the TV 5 times. Ela limpou a TV 5 vezes. Então, ó, terceira pessoa do singular aqui, então é has. E o verbo está nessa forma de particípio passado, o verbo principal. Aqui é um verbo irregular, não termina em ED, mas já aqui são verbos regulares, termina em ED. They have played soccer for 2 hours. Eles jogaram futebol por 2 horas. She has ridden horses since she was a child. Ela montou cavalos desde que ela era uma criança. He has slept just 3 hours. Ele dormiu apenas 3 horas. Então, have, porque aqui não é terceira do singular. Played, verbo passivo passado. Has e has aqui, porque ambos é terceira do singular. Read é um verbo no passivo passado de forma irregular, por isso não termina de. Slept é um verbo no passivo passado de forma irregular, por isso não termina em ED. He has run 2 miles. Ele correu 2 milhas. She has sung in too many places. Ela cantou em muitos lugares. He has washed the dishes. Ele lavou os pratos. Ó, sujeito, terceira do singular,
Então, a forma é has e o verbo principal está na sua forma de participo passado. Esses dois aqui são verbos irregulares, por isso não termina em ED. Já esse verbo aqui é irregular, o participo passado dele termina em ED. He has cooked dinner for his family. Ele preparou o jantar para a família dele. They have climbed the mountain. Eles escalaram a montanha. She has watched that soap opera twice. Ela assistiu aquela novela 2 vezes. Então, aqui é has, porque o sujeito é terceira do singular. Depois, um verbo no passivo passado é um verbo regular que termina em ED. Aqui é have, porque o sujeito não está na terceira do singular. Verbo no passivo passado é um verbo regular, termina em ED. Aqui é has, porque o verbo está na terceira do singular, o sujeito está na terceira do singular. E o verbo principal termina em ED, porque é um verbo regular, forma de participo passado. She has written an essay. Ela escreveu um ensaio. He has eaten chicken and fries this afternoon. Ele comeu frango e batatas fritas esta tarde. He has laughed a lot this day. Ele riu muito hoje, né? Este dia. Has, porque o sujeito é terceira do singular. E o verbo que está no participo passado são todos irregulares, né? Não termina em ED. He has catched the ball. Ele pegou a bola. She has danced all day long. Ela dançou por todo o dia. She has swum for a few years. Ela nadou por poucos anos. Has. Por quê? Verbo sujeito na terceira do singular. Dois verbos são verbos regulares aqui, os verbos principais, termina em ED, são verbos regulares. Já esse verbo aqui, todos estão no participo passado, né? Já esse aqui é um verbo irregular, por isso que não termina em ED. He has driven that car for a while. Ela dirigiu aquele carro por um tempo. He has brushed his teeth. Ele escovou seus dentes, os dentes dele. She has introduced yourself. Ela se apresentou. Has, que é o sujeito na terceira do singular. Esse verbo aqui está no participo passado, por isso é um verbo irregular, por isso não termina em ED. Estes dois também no participo passado, porque sempre o segundo verbo está no participo passado, mas termina em ED porque são verbos regulares. Bom, esse texto de apoio extra termina aqui. Espero que tenha ajudado. Bons estudos.